Boa noite a todos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar início à nossa palestra de hoje, né? Onde nós iremos falar sobre um tema muito importante e curioso, né? Que muitas vezes a gente não dá muita importância, né? Nós vamos falar sobre as escolhas e as responsabilidades, né? É um tema realmente que todos nós conhecemos, né? De certa forma, um tema simples, né? Como eu disse, de muita importância, mas que a gente acaba não dando a devida atenção por conta do nosso dia a dia ou por conta dos nossos anseios, tá certo? Vai ser bem interessante o que nós vamos refletir hoje. Mas antes de nós darmos início, seria interessante nós fazermos uma prece, e eu peço agora que todos vocês se concentrem no momento de agora, se concentrem nesse ambiente que todos nós estamos e elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje estudando, ampliando nossos conhecimentos, vibrando para que nós possamos conhecer um pouco mais dos seus desígnios e aprimorarmos, né, nos tornando cada vez pessoas melhores. Tá certo, meus amigos? Então, vamos lá. Que assim seja, né? Que assim seja. Vamos lá, então. Dando início ao nosso estudo, como eu estava dizendo, é um tema de muita importância, de muita relevância, né? E é tão simples assim que às vezes a gente esquece de refletirmos sobre essas duas palavras, né? Escolha e responsabilidade, né? Tudo, né, na nossa vida, tudo que envolve a nossa vida, ela se relaciona com essas duas palavras, escolha e responsabilidade. Todas as nossas escolhas refletem, de alguma forma, em todos os campos de nossas vidas. Não é verdade? Vejam, seja qual for uma decisão que nós tomamos hoje, um dia ela vai ter um reflexo em nossas vidas, que poderá ser bom ou ruim, né? Então, é muito importante nós pensarmos na nossa capacidade, né, de escolher os caminhos que vamos seguir. Sim, somos nós que escolhemos. Muitas pessoas, elas atribuem tudo a Deus, né? Se Deus quiser, se Deus assim desejar, quando na verdade Ele nos permite fazer as nossas escolhas e optarmos pelo caminho que queremos seguir, não é? Então a escolha é nossa. Em cada momento da nossa vida, em cada gesto da nossa vida, a escolha é sempre nossa, tá? Indubitavelmente, sempre a escolha é nossa. Então isso é importante, a primeira coisa que nós iniciamos a palestra de hoje, para que vocês reflitam sobre isso. Sempre a escolha é nossa. Sempre nós temos uma forma ou um caminho a escolher, que pode não ser o mais agradável a nós, mas que de repente pode ser o melhor caminho a ser seguido. Isso dependendo daquilo que nós estamos almejando, né? Então, cada vez que nós quisermos avaliar o porquê, né, que as coisas estão indo bem ou não estão indo bem como nós esperávamos, verifique de forma sincera, de forma honesta, né, que tipo de escolha nós fizemos lá atrás. Se as escolhas que nós fizemos, elas são coerentes com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Eu li essa frase um dia e eu achei interessantíssimo, que nós devemos, de vez em quando, revisar se as nossas atitudes são coerentes com aquilo que nós queremos. Então, se as nossas escolhas estão sendo coerentes com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, quando fazemos esse exercício, e é importante que façamos isso constantemente, se possível, diariamente, começamos a sentir, né, que todos os nossos movimentos são ditados por nossa livre vontade. Né? Todos os nossos movimentos são ditados por nossa livre vontade. Nós fazemos escolhas a todo momento, a cada minuto, né? Escolhas que vão nos proporcionar felicidade, ou podemos fazer escolhas que vão nos proporcionar infelicidade. Sim, somos nós que escolhemos, inclusive, quando nós somos infelizes. Porque atos que nós escolhemos hoje, atitudes que nós escolhemos hoje, vão refletir na nossa vida e vão trazer esses sentimentos, seja de arrependimento, seja de culpa, seja, enfim, resultados das nossas escolhas. Tá? Então, todos nós escolhemos com quem, por exemplo, queremos conviver. Na verdade, nós escolhemos os nossos cônjuges, nós escolhemos os nossos amigos, nós escolhemos do que nós nos alimentamos, não é? Nós escolhemos a forma que queremos educar os nossos filhos. Então,
são tudo escolhas nossas. Nós não convivemos com aqueles que nós queremos, não queremos, na é verdade? Então, isso sem dúvida, essas escolhas, de alguma forma, vão refletir nos nossos relacionamentos, vão refletir na nossa condição orgânica, na nossa saúde, né? Vão refletir no futuro, né, daqueles que nos cabe cuidar, que nos cabe direcionar. Então, tudo, e isso é importante, faz parte das nossas escolhas. Nós fazemos escolhas, e a partir disso, a vida fica nas nossas mãos. É certo que claro, coisas que mesmo tendo sido feitas escolhas por nós, acabam não acontecendo por conta que essa decisão final acaba sendo atribuída a um terceiro, a uma outra pessoa. Às vezes, por exemplo, queremos determinada coisa, mas estamos submetidos à vontade de outro indivíduo. Outras vezes, nos esforçamos muito, realmente, ao máximo, inclusive, para alcançar algo que almejamos muito, mas não conseguimos, né? Insistimos e não conseguimos, tentamos novamente, não conseguimos, seja pelo momento que a gente está vivendo, né? Seja pelas dificuldades realmente daquela coisa que nós almejamos, e às vezes por alguns motivos que a gente desconhece, né? Que a nossa inteligência é incapaz de explicar, né? Que com certeza tem algum motivo maior e que nós, ainda ignorantes que somos, não conhecemos, e que, com certeza, é o melhor para todos nós, né? É muitíssimo importante que tenhamos essa visão de que a nossa vida está amarrada às escolhas que fazemos. E fazer escolhas é uma coisa que não é tão simples assim. Por quê? Porque envolve razão, envolve sentimento, envolve interesses, muitas vezes, pessoais. Bom, se nós não aprendemos que a vida que levaremos está diretamente ligada, né, em razão das escolhas que fazemos, não conseguiremos chegar, né, a um bom termo, a um bom equilíbrio em relação àquilo que nós almejamos, àquilo que nós conseguimos. Então, é importante termos esse direcionamento, é importante nós termos essa consciência. Começaremos, é claro, a culpar. Muitos fazem isso, né? Muitos sempre culpam os outros pelas escolhas erradas que nós mesmos fazemos. Ou porque alguma coisa deu errado, ou porque não aconteceu da forma que esperávamos, e a gente tem o hábito de culpar as pessoas por isso, né? E aí começaremos a dizer que a culpa é do tempo, que é dos santos, que é de Deus a culpa, a gente atribui tudo a Deus, e na política, inclusive. Quando, na verdade, a maior parte das vezes, né, as nossas escolhas, os nossos resultados, na verdade, estão atrelados às nossas escolhas. Claro, existem as suas exceções, existem aquelas escolhas que fazemos, aquelas coisas que almejamos e que estão, infelizmente, em poder e de decisão de terceiros, mas a maioria das vezes aquilo que nós sofremos, as consequências que nós sofremos hoje é fruto das nossas escolhas, né? Das escolhas que nós fizemos lá atrás, às vezes nem muito tempo atrás. Vale a pena, então, refletir sobre isso, né, meus amigos? Vale a pena refletir que as escolhas, todas elas estão atreladas ao que chamamos de quê? Nós espíritas falamos muito do livre-arbítrio, né? Então, nossas escolhas estão diretamente atreladas ao nosso livre-arbítrio, né? Então, o que seria o livre-arbítrio? Nada mais é da liberdade que Deus nos dá de escolher o caminho e os atos que nós fazemos para a nossa vida. Então, isso é uma atitude nossa. Nós somos livres para fazer isso, não é? O livre-arbítrio é essa condição, né, que todos nós temos de pensar o que queremos para a nossa vida, de pensar como queremos as coisas para a nossa vida, né, e passarmos a implementar, porque graças a essas escolhas que fazemos a vida nos corresponder positivamente ou negativamente, né? E tudo isso está interligado ao nosso sentir, ao nosso pensar, ao nosso querer e principalmente ao nosso agir, não é? E principalmente ao nosso agir. Jesus Cristo nos disse, né? Ele estabeleceu essa lei imutável, que é a lei de semeadura, quando diz o seguinte: todos nós somos livres para plantar, mas somos obrigados a colher. Ou seja,
A semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, a liberdade com Jesus é isso, né? É a opção que nós temos de fazer o que quisermos, né? Não estamos proibidos de fazer nada, né? Seja participarmos de termos distração, de fazermos esporte, namorar, casar, né? Formar uma família, optar pela nossa carreira, pela nossa profissão, né? De ter o nosso emprego, de ganhar nosso dinheiro, e pode ser muito ou pouco, não importa, mas que tudo isso, né? Que essa semeadura que nós fazemos para alcançar essas coisas seja fruto da nossa escolha, mas de escolha ligada, né, aos seus ditames, ligados aos seus ensinamentos, sob a luz, sob o jugo dele, sobre os ensinamentos de Cristo. Então, nada disso é errado. As nossas escolhas nunca estarão erradas se nós estivermos pautadas, né, sobre a sua lei, sobre os seus ensinamentos. Somente a partir, e é isso é interessante a gente esclarecer, que é somente a partir desse clareamento que a inspiração de Jesus proporciona sobre nossas vidas, é que conseguiremos fazer escolhas positivas, né? Quando nós conseguimos entender que cada ato nosso tem um reflexo em nossas vidas, nós vamos começar a fazer escolhas melhores, né? E essas escolhas melhores vão refletir diretamente, nas escolhas que nós temos para o bem ou para o mal. Perceba, então, que somos todos livres, correto? Todos nós somos livres para fazer aquilo que nós queremos de nossa vida. Temos o direito de agir segundo a nossa vontade, né? Isso é um princípio basilar que Cristo nos ensinou. Então, nós temos o direito de agir segundo a nossa vontade, né? Segundo o nosso livre-arbítrio, né? Desde que não prejudiquemos ninguém, desde que as nossas atitudes não firam interesses de outros. Daí, os orientadores espirituais informarem em O Livro dos Espíritos que não existe liberdade absoluta, não é? Então, é uma liberdade relativa, porque se nós podemos fazer tudo aos olhos de Deus, desde que uma condição, desde que nós não prejudiquemos ninguém, existe uma certa relativação dessa liberdade, né? Ele diz o seguinte: porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Tudo que nós fazemos está interligado aos interesses dos outros. Completo esse pensamento os amigos espirituais ao afirmarem que o limite da liberdade individual está restrito à liberdade do outro. Ou seja, é uma liberdade, mas é uma liberdade relativa, quando ele diz o seguinte: desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados, e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Mesmo a liberdade de pensar que, a princípio, é uma liberdade incógnita, onde ninguém consegue adentrar, mesmo ela, que no primeiro momento nos dá a sensação de ser ampla e infinita, mesmo ela, nós percebemos que os nossos pensamentos fazem vinculações com outros pensamentos, não é? Pelos nossos processos naturais de afinidade, sintonia, né? Processos de condições que podem ampliar ou não, né, o grau da nossa liberdade. Vejam, nós estamos falando aqui tanto a nível material quanto a nível espiritual. Os nossos pensamentos nos vinculam com os encarnados, mas também nos vinculam com os desencarnados, não é? E conforme a nossa afinidade, lembra que eu falei que nós escolhemos as companhias com quem nós resolvemos andar? Isso vale também para os desencarnados, porque da feita que nós temos pensamentos ruins, pensamentos deletérios, quem você acha que irá se sintonizar com esse tipo de pensamento? Então, que escolhas nós estamos fazendo para que possam nos acompanhar? Não é? Que tipo de influência nós teremos a partir desses pensamentos? Tudo isso fruto das nossas escolhas. Então, a adequada compreensão, né, a adequada compreensão desse teor de ideias ensinados pelo Cristo, né, nos ensinando como agir corretamente nos diferentes níveis de relacionamento humano, familiar, profissional, social, institucional e religioso, nos ajuda nesse caminhar, né? Visto que a liberdade de pensar, como nós acabamos de dizer, a liberdade de falar,
a liberdade de agir, além de ser restritiva em si mesma, desencadeia, né, como eu disse há pouco, consequências, responsabilidades, que podem, como eu disse, serem boas ou más, no tempo, no espaço, conforme a gravidade, a intensidade de cada ação. Pois, como esclarece o lúcido benfeitor Emmanuel, o pensamento ele é um produto do ser pensante, né? É um produto da sua mente. E tudo que nós pensamos, nós criamos. A mente, diz Emmanuel, é o espelho da vida em toda parte. Então, tudo que nós pensamos, nós criamos, nós reproduzimos, nós refletimos para o nosso redor a todos aqueles que estão caminhando com a gente. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga de instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revelam-se, né, nos espíritos aperfeiçoados por brilhante, precioso e a retratar com a glória divina. Então, vejam, meus amigos, estudando a razão, estudando essa liberdade que nós temos, estudando essa nossa posição espiritual, confinados que nós achamos entre a animalidade hoje, nós estamos confinados na carne, né? E comparando isso com a angelitude, somos impelidos, forçosamente, a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência a despertar. O atual estágio evolutivo da humanidade terrestre, ele demonstra que o indivíduo hoje já possui um certo domínio sobre os seus atos instintivos, né? E que a sua inteligência está mais aperfeiçoada, decorrente da aquisição de conhecimentos intelectuais e morais já vividos pelo espírito, em decorrência desses anos todos, né, de aperfeiçoamento, ao longo das experiências reencarnatórias, né? Tudo isso nos conduz à certeza, né, de que a liberdade, né, de agir, por mais insignificante que seja, né, essa liberdade, por mais simples que seja a decisão, mais simples que seja a sua manifestação, apresenta consequências. Todo ato vem acompanhado de uma consequência que pode ser de longo, médio ou pequeno prazo, não é? Então, a necessidade premente em cada ato é agir com responsabilidade. E aí nós entramos um pouco mais no tema do dia de hoje, né? O que seria isso? Acabamos de falar sobre escolhas, não é? Acabamos de falar que somos livres para escolher, somos livres para tomarmos as decisões que nós queremos, da forma que queremos agir. Falamos que essa liberdade ela é um tanto quanto relativa, porque ela esbarra no direito de outras pessoas, e por mais que Deus nos permita agir, um dos seus preceitos é que nós não maculemos o direito dos outros, e a lei humana também impõe esse direito, não é? Então, como forma de também nos auxiliar nesse processo de construção, nesse processo de liberdade que nós estamos construindo na nossa vida, mas também falamos, e vamos falar um pouco mais agora, sobre a responsabilidade que isso nos traz. Então, e a noção de responsabilidade, ela está apoiada nos preceitos éticos e morais, né, que a sabedoria do Evangelho de Jesus sintetiza em suas lições, né, das quais extraímos apenas 2 ensinamentos para a nossa reflexão imediata, tá? Existem outros, mas vamos extrair aqui 2 ensinamentos para que a gente possa refletir maior. O primeiro é: amarás o teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este, tá? Então vejam, amarás a teu Deus com toda a tua força e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vejam que como está aí a responsabilidade impregnada nesse dizer, né? E ainda tem aquele outro, né? Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a ele, pois esta é a lei, né? E os profetas. Então vejam, tudo na nossa vida está circundado na liberdade que nós temos de fazer
e respeitando sempre o limite dos outros, sempre pautando a nossa atitude naquilo que nós gostaríamos que os outros também fizessem conosco. Será que nós estamos extrapolando o limite? Será que nossa atitude vai prejudicar alguém? Será que o que eu estou fazendo, ele é moralmente aceitável? Está de acordo com as leis dos homens e com as leis de Deus? Então, são reflexões que nós temos que fazer, não é? Para que a gente possa compreender melhor todo esses dizeres e refletir melhor sobre o tema de hoje, tá? Revela também um certo grau de maturidade espiritual, não é? Por quê? Porque o indivíduo que estabelece como norma comportamental associar a liberdade relativa com a responsabilidade antes de tomar qualquer decisão, denota uma certa maturidade espiritual, porque ele consegue compreender que ele, esse ser individual que ele tem responsabilidade com ele, com seus familiares e com os outros da sociedade. Lembrando que tudo que nós fazemos vai refletir de alguma forma naqueles que nos rodeiam. Então, isso denota uma certa maturidade espiritual, né? Essa forma de agir, portanto, normalmente, né, e moralmente correta, representa o que se conceitua como liberdade de consciência. Sim, liberdade de consciência. Nós somos livres para pensarmos, né? Mas a consciência ela vai sempre nos trazer uma baliza daquilo que é certo e daquilo que não é errado, que é errado. Existe uma voz íntima, né? Uma voz lúcida, né? Uma voz mansa que a providência divina marcou todos nós, né, seres humanos, e que serve para nos auxiliar nesse processo de evolução. Claro, apesar de termos todos nós essa voz mansa, essa consciência do que é certo e do que é errado, nós ainda erramos, cometemos equívocos, uns mais piores que outros, uns mais, às vezes, mais reprováveis que outros no ponto de vista da sociedade, mas todos nós, se estamos aqui na Terra, ainda estamos a aprender a respeitar essa voz, essa consciência íntima. É para isso que nós estamos aqui. Então, não se culpem caso aconteça algum erro. Fatalmente irá acontecer. Nós estamos aqui para isso, para aprender com as consequências dos atos que nós praticamos, a compreender, a nos burilar, a nos aperfeiçoarmos. Né? Por quê? Porque nós ainda não somos espíritos perfeitos. Estamos aqui para isso, para nos aperfeiçoarmos. Então, é claro que irão haver falhas ainda da nossa parte, né? Uns mais, outros menos, mas se nós realmente queremos, de alguma forma, evoluir, vamos compreender que erramos, vamos corrigir aquilo que pudermos corrigir e vamos não fazer mais. Né? Esse que é o grande... a grande ensinamento que nós temos que sair daqui aprendendo. Então, a liberdade de consciência, ela nos transforma, né, em pessoas melhores, mesmo que após o erro. Porque muitas vezes a nossa consciência, ela, embora nos acuse, a nossa vontade ainda é mais forte. Né? Emmanuel também diz que os homens são mais frágeis do que maus. Né? Então, às vezes, nós somos frágeis ainda em alguma circunstância, praticamos algo, de certa forma, equivocado, mas as consequências virão e a gente muda, ou pelo amor, ou pela dor, e quando a dor vem, a gente acaba, de repente, percebendo o quanto é importante, como era importante ter agido diferente, e daqui para frente, quem sabe, agir de forma diferente. Então, as pessoas transformam, a consciência transforma a gente em pessoas melhores, e a prática dessa lei de justiça e amor e a caridade faz com que a gente se aperfeiçoe cada vez mais, né? Então, a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, tem uma frase de Joana de Ângeles que é muito interessante, que, na verdade, não é uma frase, né? É uma história que ela conta, que é muito importante, que fala o seguinte, é uma fábula, na verdade, né? Que conta que na era glacial, né? Existiam porcos espinhos, né, que se sentiram sim, ameaçados pela destruição que o frio poderia causar na coletividade daqueles porcos espinhos. Né? Então, por instinto, ainda porque possuem instinto, em razão
do frio que estava dominando aquela coletividade, os corpos espinhos resolveram se unir. E logo perceber que aquela união dos corpos irradiava um calor que o protegiu a todos daquele frio. Perceberam que daquela forma eles poderiam sobreviver. De contrapartida, quanto mais eles se apertavam, quanto mais a individualidade, querendo se esquentar mais, buscava mais calor, os espinhos iam machucando um ao outro, fazendo com que eles se afastassem. Da feita que eles se afastavam, eles acabavam morrendo de frio. Vejam, era importante que eles pudessem conviver juntos sem se machucarem, né? Encontrando uma força equilibrada nessa aproximação, onde ninguém saísse ferido, mas uns queriam se proteger do frio mais do que outros, e isso acabava ferindo a alguns. Com o tempo, eles perceberam que a única forma que existia deles sobreviverem era se eles conseguissem se aproximar, né, da melhor maneira possível, emanando calor, irradiando calor, mas sem se ferir. E é justamente essa reflexão que nós temos que trazer, né? Que é a reflexão que nós podemos sobreviver aqui na coletividade, nós podemos viver em comunhão, respeitando o limite de cada um, respeitando os interesses de cada um, as emoções de cada um, o viver e o agir de cada um, para que assim a gente possa ter uma boa convivência. Joana de Ângeles acrescenta, né, como em conclusão, dizendo o seguinte, que aquilo tratava-se de uma excelente lição para uma feliz convivência. Ou seja, através da dor, né, do egoísmo de uns e da dor de outros, eles conseguiram fazer uma convivência melhor, né, e mais produtiva para todos eles. Então, vejam a importância que as nossas escolhas e como nós somos responsáveis por elas, né? Repito, não devemos, por conta do que nós estamos dizendo aqui hoje, encher os nossos corações de culpa, de arrependimento ou de tristeza, porque com certeza todos nós iremos refletir um pouquinho e vamos encontrar em atos pretéritos atitudes que feriram, né? Situações que feriram outras pessoas, que magoaram outras pessoas, que prejudicaram outras pessoas. O fato de nós termos essa consciência, de conseguirmos enxergar isso hoje, já nos faculta entender que nós já demos um passo no caminho da evolução, porque pessoas que não conseguem compreender isso, pessoas que não conseguem, de forma alguma, aceitar que erraram de alguma forma, que adentraram no direito de outros, são pessoas que ainda não deram esse passo. E esse passo é fundamental para que possamos, de alguma forma, caminhar, né, evoluir e não errar mais. Tá? Então, a mensagem de hoje, né, do nosso estudo de hoje, da nossa reflexão de hoje é isso. Todos os nossos atos refletem, têm responsabilidade no que nós iremos um dia colher. Todos os nossos atos, eles têm repercussão na nossa vida e na vida de outras pessoas. Então, é importante que, tendo essa consciência, nós possamos, de alguma forma, caminhar, né? Mudando os nossos pensamentos, mudando nossas atitudes e, se possível, corrigindo os erros que cometemos no passado ainda nessa vida, não é? Vejam, temos que amadurecer nesse sentido, de compreender que somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Nós somos responsáveis por todos aqueles que andam com a gente, que caminham conosco. E isso se materializa através das escolhas que fazemos, das atitudes que temos, da forma que agimos, da forma que pensamos.
Tá certo, meus amigos? Então, essa era nossa reflexão de hoje. É uma reflexão interessante que deveria ser levado por todos nós de forma mais séria, porque é uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão simples que nós muitas vezes negligenciamos. Mas era o ideal que todos os dias de nossas vidas nós possamos refletir ao final de cada dia como foram as nossas escolhas, ou antes de fazer, refletir, antes de tomar uma atitude, refletir bem para que nós possamos tomar e fazer as melhores opções para o nosso bem, para o bem daqueles que amamos e para todos aqueles que caminham conosco na sociedade do qual nós somos, as quais nós somos responsáveis. Tá certo, meus amigos? Então, nós encerramos esse bate-papo de hoje, essa reflexão de hoje, com muito agradecimento, né? Elevando mais uma vez o pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade sincera por estarmos aqui conversando, refletindo, né? Que possamos usar essas reflexões no nosso dia a dia, em prol da nossa vida, da nossa evolução, em prol, né, daqueles pelos quais nós somos responsáveis, né? Que são aqueles responsáveis diretos, que são os nossos filhos, familiares, amigos, mas também a toda a sociedade como um todo, que também muitas vezes acabam sendo afetados por decisões que nós tomamos. Então, Pai querido, nós agradecemos essa oportunidade abençoada de estarmos aqui hoje refletindo nesse momento, e que possamos, colocando em prática isso em nossas vidas, caminhar cada vez mais em sua direção. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. E que assim seja, meus amigos. Muito obrigado pela oportunidade e até o nosso próximo encontro.